Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou apresentar uma videoaula com relação à questão de potência de resistores e nós vamos dar início a geradores elétricos. Bem, só que tem um porém. A partir de hoje, as nossas videoaulas vão funcionar um pouco diferente. Essa videoaula ela vai estar disponível somente na nossa primeira aula. Por quê? Eu estou fazendo essa videoaula, eu vou postar ela e vocês vão assistir ela na nossa aula normal de quinta-feira. Depois da aula, essa videoaula vai estar bloqueada. Então vocês não vão mais ter acesso a ela, a não ser que depois eu libere. Mas a princípio, por que eu estou fazendo isso? Porque vocês têm que estar pelo menos participando, assistindo. E depois dessa videoaula, na segunda aula, eu vou estar abrindo uma videochamada para que nós possamos nos reunir, de preferência em grupos menores dentro da sala, e para tirar dúvidas com relação a algumas questões de exercícios que eu vou deixar para vocês. Então a aula vai ser como se fosse a aula normal, pessoal, então cuidem com isso. Por quê? Porque no final dessa videoaula, eu vou dar uma tarefa para que vocês façam e assim para que eu tenha certeza de que vocês assistiram ela. Quando eu postar essa videoaula, vai ter os campos de comentários lá no YouTube e eu quero que vocês vão lá e coloquem o nome de cada um de vocês que assistiu a videoaula. E depois, no final dessa videoaula, eu vou colocar as instruções como que vai funcionar essa tarefa, tá? Bem, a nossa aula de hoje, ela se refere à questão de geradores elétricos. Nós vamos dar início ao conceito de gerador elétrico. Como eu já falei para vocês, quando se trata da parte de eletrônica, nós temos geradores e temos receptores e também os resistores. Só que aqui o que nós vamos iniciar, nós vamos ver isso por partes. Nós vimos vimos os resistores e hoje nós vamos ver geradores. Então, geradores elétricos são dispositivos usados em circuitos elétricos que convertem energia não elétrica em energia elétrica. Então, a principal função do gerador é pegar qualquer modalidade de energia e converter ele para energia elétrica. Então essa energia elétrica é então fornecida das cargas que constituem a corrente elétrica, que nós já conhecemos, nós já vimos isso desde o início do bimestre. Então aqui eu tenho um esquema para vocês verem de que a energia ela entra no gerador, essa energia que não é elétrica, uma modalidade de energia diferente. O que nós podemos citar aqui? Energia química, energia mecânica, tá? Isso seriam exemplos de energias que, quando entram no gerador, esse gerador, o que ele vai fazer? Ele vai converter essa energia em energia elétrica, como nós estamos vendo aqui. Então, esse gerador elétrico, ele recebe a energia que não é elétrica, que seria outra modalidade, e essa energia não elétrica ele vai converter em energia elétrica. Bem, só que tem um porém. Esses geradores, vocês devem saber muito bem, um exemplo seria inclusive a bateria, ou a bateria do celular de vocês, ou até mesmo uma pilha normal, que quando você usa ela num certo período de tempo, se for um tempo um pouco a mais, ela vai esquentar, dependendo principalmente do equipamento com que ela está fornecendo energia elétrica. Mas o que ela vai fazer? Todo gerador elétrico, pessoal, não só bateria, mas no momento em que ele faz a conversão de uma energia que não seja elétrica para energia elétrica, uma parte dessa energia é desperdiçada em forma de calor. Daí você pergunta, tá, mas e por que isso acontece? Porque todo gerador ele possui uma resistência interna. E essa resistência interna faz com que uma parte da energia seja consumida por esse próprio gerador. Bem, então a energia não elétrica que será convertida em energia elétrica depende do tipo específico do gerador. Isso é fato. Se você tem uma pilha, você tem um tipo de gerador. Se você tem, vamos pegar aqui
um gerador fotoelétrico, uma placa de energia solar, ela vai converter energia solar em energia elétrica. Se você tem um alternador do carro, ele vai converter a energia mecânica em energia elétrica. Então, como ele diz, a energia não elétrica que será convertida em energia elétrica depende do tipo específico do gerador. Então, nós podemos ter uma gama de geradores muito grandes, tá? Só que assim, antes de nós irmos diretamente para o cálculo de geradores, e para nós vermos, eu quero que vocês guardem bem esse esqueminha e de preferência façam isso no caderno. Escreva esse esquema que está aqui no slide do gerador, a energia elétrica que entra, a energia elétrica que sai e a energia térmica que é dissipada. Tá? Por que eu estou pedindo para que vocês façam isso no caderno? Porque depois, para vocês entenderem melhor, da onde que sai a equação do gerador. Só que antes de nós irmos diretamente para a equação e para o cálculo propriamente dito, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Bem, quando nós trabalhamos com resistor, eu mostrei para vocês que os resistores eles têm uma resistência que, na verdade, a principal função dele é dar resistência à corrente elétrica. Então, nesse caso, nós podemos dizer que os resistores, tá, eles dissipam uma certa potência elétrica, porque quando a energia elétrica passa por ele, uma parte dessa energia, deixa eu diminuir esse, uma parte dessa energia, ela é dissipada pelo efeito Joule. Tá? O que é esse efeito Joule? Ou seja, a energia elétrica ela é convertida em calor, ou seja, ele esquenta. Então, os resistores vão acabar esquentando. Bem, aí muitas vezes você pode estar perguntando, tá, mas e como é que é um resistor? O formato de um resistor depende muito do aparelho, ou da questão do tipo de componente que nós estamos trabalhando. Só que assim, ó, muitos resistores têm esse formato aqui, ó. Eles são pequenininhos, tá, gente? Só que eles são coloridinhos. O que significa quando você tem resistores que tem essas faixinhas coloridas? Você pode pensar, alguém foi lá e pintou, realmente, mas pintou por quê? É só para bonito. Não, não é para bonito. Cada faixinha de um resistor, ele tem um valor. Então, essas faixas, essas faixinhas coloridas aqui, eles estão indicando o valor da resistência do resistor. Dentro da parte de eletrônica, nós chamamos isso de código de cores. Então, por meio do código de cores, nós conseguimos determinar a resistência do resistor. Eu vou voltar nisso daqui um pouco. Bem, o que eu quero dizer quanto à questão de resistores, o efeito Joule e o calor, que nós já vimos isso em outra videoaula. Quando nós temos uma tensão em um terminal, nos terminais de um resistor, nós vamos ter uma corrente elétrica. Então, se eu tenho aqui um resistor, tá? Vamos imaginar isso aqui um resistor. Se eu tiver uma diferença de potencial aqui, ó, que eu tenho uma diferença de potencial U passando nesse meu resistor, naturalmente que eu vou ter uma corrente que vai passar nesse resistor, certo? Então eu vou ter uma corrente passando nesse resistor. O que vai acontecer? A energia elétrica no resistor, uma parte dela vai ser convertida em calor. Então isso daqui vai acabar virando energia térmica, tá? Bem, se ele vai virar uma energia, uma parte vai ser convertida em energia térmica, significa que o resistor ele também tem potência. Dependendo do tipo do resistor, ele tem uma potência. Aí você pergunta, o que era potência? Na videoaula passada, eu falei muito sobre potência de aparelho e energia consumida. Então, quanto mais potente for um aparelho, maior a energia consumida. A mesma coisa vale para o resistor, que foi inclusive no início da videoaula passada eu falei sobre isso. Então, quem não lembra, reveja aquela videoaula. O que acontece? Se um resistor dissipa uma quantidade de energia maior, significa que ele tem uma potência maior. Então, quanto maior a potência, maior a energia dissipada. O que eu coloquei para vocês da outra vez? De que a potência ele é a corrente vezes a tensão. Bem,
Quando se trata de potência em resistores, e nós já vimos isso, quando se trata de resistores, entra a lei de Ohm. Tá? Então, de acordo com a lei de Ohm, o que nós temos? Que a resistência é a tensão dividido pela corrente, que ela é aquele símbolozinho ômega, tá? Que ele indica ohms, quantos ohms de resistência tem o resistor ou tem o aparelho em si. Se os resistores eles são descritos pela lei de Ohm, então quer dizer que a potência de um resistor ele pode ser determinada pela união da lei de Ohm com a própria expressão da potência. Então nós teríamos isso daqui, ó. Eu posso determinar a potência num resistor, tá? Por meio da sua resistência, naturalmente, que eu tenho que determinar por meio da resistência, mas em razão de algumas dessas duas grandezas que nós temos aqui. Vamos pegar aqui, ó. Se eu isolar, vamos isolar, sei lá, vamos isolar a corrente, tá? Vamos isolar a corrente. Lembram do círculo do Rui? Levem isso com vocês, tá, gente? Porque o círculo do Rui é a lei de Ohm. Então, toda vez que a gente falar em lei de Ohm, lembre do Rui. Então, eu tenho RUI, isso daqui, ó. Tá? Se eu quero determinar a corrente, o que eu faço? Tensão dividido pela resistência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos isolar a corrente. O que é a corrente na lei de Ohm? É a tensão dividido pela resistência. Então, partindo, a primeira expressão que eu posso ter. Para a potência, eu posso ter isso daqui. A potência é a tensão dividido pela resistência, substituindo aqui, ó, vezes a tensão que está lá. Ó. Então, nós teríamos que uma das maneiras de determinar a potência em um resistor ôhmico é a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Então, isso daqui nós podemos determinar. Então, eu posso determinar a potência sabendo a tensão que passa no meu resistor em razão da resistência. Então, por meio dessa expressão, eu posso determinar a potência do meu resistor que eu tenho aqui. A outra expressão, vamos só separar aqui, ó. A minha outra expressão que eu posso ter é isolando a tensão. Aí nós vamos para o círculozinho do Rui. O que é isolando a tensão? Se eu quero saber a tensão pela lei de Ohm, eu tenho que a resistência vezes a corrente. Então eu vou ter isso daqui, ó, pessoal. Então, para a potência isolando a tensão, eu tenho a corrente, vezes isolando a tensão, nós vamos ter que é a resistência vezes a corrente, que é isso daqui, tá? Então, o que nós teremos aqui? Para determinar, uma das outras maneiras de determinar a potência em um resistor é tendo o valor da resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, eu tenho duas expressões com as quais eu posso utilizar para determinar a potência em um resistor ôhmico. Então, dessa forma, eu consigo determinar a potência em um resistor ôhmico. Aí a questão é, como é que eu determino a resistência? Naturalmente que você tem que saber a resistência do resistor para calcular a potência. Dessa forma. Por quê? Isso é imprescindível. Por isso que quando eu falei para vocês que quando nós temos, no caso, alguns resistores como esse daqui, se eu tiver um resistorzinho como esse, e ele está coloridinho ali, eu posso determinar a resistência pelo código de cores. É só eu saber o que cada corzinha dessa daqui representa. Bem, hoje nós já temos softwares, inclusive para celular, que traz esse código de cores. Quer ver? Até pediria que vocês baixassem no celular de vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas para celular, lá no Play Store, nós já temos esse código de cores para não precisar ficar calculando ou fazendo direto no caderno ou pegando uma tabelinha e tendo que olhar o código de cores, que seria mais ou menos isso daqui. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Mas olha, eu tenho o meu resistor lá em cima e aqui eu tenho todas as cores e o que cada um deles representa. Então, para celular existe esse programinha. Então, você pode ir lá baixar
no teu celular e daí calcular pelo códigozinho de cores, calcular a resistência do resistor. Eu vou explicar então para vocês como é que funciona isso. Bem, então eu tenho aqui, ó, o que seria esse código de cores? O código de cores que nós temos é isso, tá? Então, o que acontece? Para cada faixa de um resistor normal, desses resistorzinhos pequenininho, ele tem um valor. Então, se a primeira faixa desse meu resistor, vamos só fazer uma... colocar aqui. Se para a primeira faixa, então nós temos as cores preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. E aí lá embaixo ainda tem cinza e branco. Tá? O que é a primeira faixa? A primeira faixa ela corresponde ao primeiro algarismo da resistência. A segunda faixa é o segundo algarismo. Então, inclusive, está aqui. Ó. Eu gostaria que, inclusive, vocês cuidassem dessa parte e anotassem, se possível, ou batam um print aqui, para vocês poderem ter isso aqui no caderno de vocês. A segunda faixa é o segundo algarismo. A terceira faixa, se existir, tá? Porque às vezes você pode ter um resistor, como nós temos aqui, ó. Eu tenho um resistor que tem 4 faixas. Aí você pergunta, e daí como é que fica essa... Então quer dizer, somente a primeira e a segunda faixa, que são os valores, se um resistor tiver 5 faixas, tá? Vocês têm que cuidar que a terceira faixa também é um valor. Ela representa um algarismo do valor da resistência. Mas o que nós temos aqui? Um resistor com 4 faixas coloridas. A primeira e a segunda faixa representam os algarismos. A terceira faixa, ele nos representa o multiplicador. Ele representa o multiplicador. E a quarta faixa, nesse caso, representa a tolerância. Mas eu posso ter mais do que essas 4 faixas? Pode. Nós podemos ter mais do que 4 faixas. Olha aqui embaixo. Ó. Nesse daqui, eu tenho 5 faixas. Estão vendo? Então, nós temos que cuidar com isso. Nós temos aqui um resistor com 5 faixas. E nesse caso aqui, vamos voltar para o de 4 faixas. Então, primeira e segunda faixa, algarismo. O que nós teríamos? O primeiro é marrom, marrom é 1. A segunda é preta, então é 0. Então, eu tenho esse resistor de 10. Vamos colocar assim. A terceira faixa, que nesse caso, já que ele só tem 4, ele é um multiplicador e ela é vermelha. Se ela é vermelha, então o multiplicador aqui é 100. Tá? Então, eu tenho 10 vezes 100. Bem, 10 vezes 100 é quanto? É 1000. Então, aqui eu vou ter um resistor de 1000 ohms. Ou, como se diz, 1K ohm. Tá? Então, eu posso ter 1K ohm. Inclusive, está aqui, ó, 1 kΩ. Lembre-se que o K representa quilo. Aí eu pergunto, o que é essa última faixa aqui? Bem, essa última faixa aqui, ela é conhecida como faixa de tolerância. O que significa tolerância? Que esse resistor ele tem uma tolerância na resistência dependendo da cor. Se for dourado, de 5%. Se for prata, 10%. Branco, 20%. Aí marrom, 1%. E vermelho, 2%. O que é essa tolerância? Que a resistência ela pode oscilar dentro daquela faixa. Então, quer dizer, esse meu resistor aqui, ele é um resistor com uma resistência de 1 kΩ, porém, essa resistência pode variar em 5%, para mais ou para menos. Tá? Então, tem que cuidar com isso. Quando se trabalha com resistores, principalmente na prática, se trabalha muito com essas duas faixas aqui. Ó. Branco, gente, é muito difícil, porque a tolerância é muito alta. Então, você tem digamos assim, uma faixa de tolerância muito grande. Eu, para ser bem sincero, ainda não vi resistor com faixa branca. E isso que eu trabalhei com eletrônica há muitos anos. Então, eu já vi muitos resistores com faixa marrom, que corresponde a 1%, que, digamos assim, é quase que preciso o valor que está ali nas faixas. Mas o mais encontrado são resistores com faixa dourada ou prata. Vamos lá para o resistor de baixo. O resistor de baixo ele tem 5 faixas. Ó, e a última aqui seria, no caso, um marrom. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa faixinha aqui, ó, ela fica mais afastada, ela fica mais próximo dos terminais. Ó. Então, é a faixinha, digamos, que fica para a direita, que é onde você começa a fazer a leitura da esquerda para a direita das faixas. Então, há como você determinar
no caso, o valor da resistência somente por esse código de cores. Então aqui eu tenho, ó, um vermelho, que corresponde a 2, o verde, que corresponde a 5, então teria os algarismos 2 e 5, o amarelo, tá? Um multiplicador? Não, nesse caso o amarelo é o terceiro algarismo, tá? Porque ele tem 5 faixas. Então, o multiplicador, sempre lembre, é a penúltima faixa. E a última faixa corresponde à tolerância. Então, eu tenho 2, 5 e o amarelo que é 4. Então, tá aqui, ó, 2, 5, 4. Bem, quem é o multiplicador? É a faixa preta aqui. A faixa preta, o multiplicador é 1. Então, eu vou ter aqui 2, 5, 4 é 254 ohms. Isso corresponde ao valor da resistência desse meu resistor, 254 ohms, que está aqui, ó. O que é essa faixa marrom? A faixa marrom ele indica que existe uma tolerância de 1% no valor dessa resistência. Então ele pode variar de mais ou menos 1% com relação a esse valor aqui. É claro que se hoje, naturalmente, quando a gente trabalha com eletrônica, você tem que ter essa tabelinha em mãos até que chega um momento que você decora. Mas hoje, com o auxílio do celular, você pode ter essa tabelinha em mãos aqui, ó. Tanto que se eu pegasse, ó, eu tenho o meu resistor, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, eu vou pegar o resistor que ele é faixa marrom, a primeira faixa, então a segunda faixa é preta, a terceira faixa, nesse caso, ele é um multiplicador, que eu estou pegando lá de cima, e a quarta e última faixa, ela é douradinha. Então ele já dá, ó, eu não preciso ficar batendo a cabeça, tá, gente? Ele dá o valor ali, ó, 1 kΩ com mais ou menos tolerância de 5%. Então, no celular, eu consigo fazer essa questão dos resistores. Você perguntar, professor, mas ali só tem 4 faixas. E se tiver 5? O próprio programinha dá um outro resistor de 5 faixas lá. Eu mudo o resistor e eu posso, então, calcular a resistência para um resistorzinho de 5 faixas. Então, é interessante até que para o exercício que eu vou dar para vocês, vocês têm esse programinha. Esse programa aqui, ele é conhecido como resistor, tá? É o programa resistor. Ele é bem pequenininho, não precisa se preocupar que ele não gasta tanta memória do teu celular. Ele é bem pequeno e bem leve, tá? Então a gente pode trabalhar dessa forma com resistores, com código de cores de resistores. Bem, então quer dizer, eu posso determinar a resistência de um resistor somente pelas cores que estão descritas no corpo dele. Mas, naturalmente, a gente tem que conhecer que a outra forma mais matemática de determinar a resistência de um resistor é por meio da lei de Ohm, tá? Então, aqui é só para nós podermos ver como que funciona essa parte. E sempre lembrar, nós temos a lei de Ohm para que nos ajuda a determinar a resistência de um resistor. Então, temos aqui a lei de Ohm, como nós já estamos citando. E, naturalmente, para cada resistor, nós podemos, então, determinar a potência dele, certo? Agora, com relação ao gerador elétrico, aonde que nós podemos aplicar essa questão, da questão da resistência, da potência que é dissipada no resistor e tudo mais? Bem, como eu mostrei para vocês, uma parte da energia que entra no gerador, ela acaba sendo dissipada em energia térmica. Então ela acaba virando calor. Então quer dizer que esse gerador ele tem uma resistência. Então quer dizer que lá dentro dele ele possui uma certa resistência. Podemos dizer assim, então ele funciona em partes como um resistor. Então no caso, todo gerador elétrico ele é caracterizado por duas grandezas físicas. A força eletromotriz, que nós temos ali e é esse Ezinho. Então, nós temos aqui a força eletromotriz, que é simbolizada por esse E, e é medida em volts. Mas é a mesma voltagem? Vamos subentender da seguinte forma. O que é a voltagem? A voltagem, como nós já vimos, é uma diferença de potencial. A diferença de potencial que é medida em volts, pense da seguinte forma, é o que sobra da força eletromotriz do gerador. Porque uma parte dessa força eletromotriz ele vai ser consumida onde? Na resistência elétrica interna do gerador. Então, quer dizer,
O gerador ele produz uma força, parte dessa força ele mesmo consome e o que sobra ele manda para o circuito externo. O que essa sobra, digamos assim, essa parte da força eletromotriz que vai para o circuito externo é o que nós chamamos de tensão ou diferença de potencial. Então nós temos ali que a força eletromotriz indica a quantidade de energia não elétrica que será convertida em energia elétrica por unidade de carga elétrica que atravessa o gerador. A resistência elétrica interna de um gerador deve-se ao fato de todo gerador ser fabricado em materiais condutores de eletricidade. Portanto, todo gerador apresenta determinada resistência elétrica, foi o que eu falei para vocês. Então, em um circuito elétrico, olhe como nós representamos um gerador. Lembra que nós só representávamos anteriormente os geradores por dois traços, um maior e um menor. Porque em todo momento, enquanto nós estávamos trabalhando somente com resistores, nós desprezávamos a resistência interna do gerador. Então nós só representávamos ele somente com os dois risquinhos. Como que nós temos que representar de agora em diante? A representação de uma pilha ou de um gerador elétrico qualquer, eles têm que seguir esta representação. Os dois risquinhos, que representa positivo e negativo, e uma resistência interna. Essa resistência interna é sempre simbolizado por um R minúsculo. Então ele pode ser representado pelos dentinhos aqui, o serrilhado, ou ele pode ser representado por um retângulo que representa a nossa resistência interna. Então, a partir de hoje, cuidado quando vocês forem representar um gerador, ou forem verificar um esquema elétrico e ver que o gerador é diferente. Ele tem essa resistência interna e nós temos que levar isso em consideração. Então nós temos que 1 volt, que nós já vimos isso, é 1 joule por coulomb, que foi inclusive o conceito que eu acabei de apresentar no slide anterior. Conclui-se que se uma bateria de carro tem força eletromotriz igual a 12 volts, então para cada coulomb de carga que atravessa a bateria, temos 12 joules de energia química convertidos em 12 joules de energia elétrica. Para um gerador real, como nós temos aqui, nós estamos vendo a expressão que a diferença de potencial, olhe bem, é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Olha o que é. Lembra na lei de Ohm? O que é a resistência vezes a corrente? É a diferença de potencial. Então quer dizer que a diferença de potencial que vai para o circuito externo é a força eletromotriz menos a diferença de potencial que é consumida na resistência elétrica, na resistência interna do gerador, que foi o que eu falei anteriormente. Então a nossa equação do gerador que nós temos corresponde a isso daqui. Bem, como que nós chegamos a essa equação de gerador? Nós chegamos por meio da potência. Eu vou mostrar daqui um pouco para vocês. Então nós temos a equação do gerador, que é interessante que vocês tenham isso no caderno, tem no livro de vocês, tá? E aqui embaixo nós temos, quando eu tenho um gerador ideal. O que é o gerador ideal? É aquele geradorzinho que eu mostrava para vocês quando eu fazia somente os dois risquinhos. É um gerador que não tem resistência interna. Então, se o gerador não tem resistência interna, eu não tenho consumo de energia na resistência interna. Eu vou ter, então, que a diferença de potencial é exatamente igual à força eletromotriz. Então, aqui eu ainda tenho a curva característica do gerador. Primeiro eu vou mostrar de onde que sai a equação do gerador. Tá? Vamos pegar aqui para mostrar para vocês de onde que está saindo essa equação do gerador. Bem, aqui. A equação do gerador, como vocês viram ali, ela é... Então, nós temos o gerador. Eu tenho aqui o gerador. Aonde entra a energia que não é elétrica, ela entra aqui. Uma parte, então vamos pensar assim, aqui entra a potência total, tá? E uma parte dessa potência total que o gerador recebe, vamos supor assim, potência total de energia mecânica. Vamos imaginar um alternador de carro. Então, entra a potência total da energia mecânica e sai a potência elétrica. Sai a energia elétrica. Então, isso daqui que sai e que é mandado para o circuito externo é a chamada potência útil. Aí, assim, ó, uma parte da potência total que entrou no gerador
ela vai ser dissipada. Essa é a potência dissipada. Aonde que ela vai ser dissipada? Na resistência interna do meu gerador. Então isso daqui o próprio gerador vai consumir. O que seria a potência total? Seria a força eletromotriz total. Eu mostrei para vocês que a potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Essa é a base para a potência. Então a potência total, como ela está associada com a força eletromotriz, então nós temos aqui que a potência total é igual a força eletromotriz, que corresponde a toda a potência, vezes a corrente. Para a potência total. Tá? Para a potência útil, nós temos que a potência útil é a própria diferença de potencial vezes a corrente. E a potência dissipada, que é aquela potência que acaba morrendo lá dentro da resistência elétrica, ela é a potência é igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então é isso daqui que eu tenho. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente que dava para determinar então a potência num resistor dessa forma, resistência vezes a corrente ao quadrado. Bem, quando nós temos um gerador, então nós temos que a potência total ela é igual à potência útil, que vai para o sistema, mais aquela potência que foi perdida em forma de calor. Então eu tenho isso daqui, ó. Então, a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Copiem isso daqui no caderno, tá? Dê uma pausa no vídeo e copiem isso no caderno. Bem, se a potência útil, a potência total, é a potência útil mais a potência dissipada, então eu tenho que a potência total é a força eletromotriz vezes a corrente, igual a potência útil, que é a diferença de potencial vezes a corrente, mais a potência dissipada, que é a resistência interna, vezes a corrente ao quadrado. Então, o que eu faço aqui? Vamos imaginar isso daqui, força eletromotriz, é igual a U vezes I, mais R vezes I ao quadrado, dividido por I. Isso daqui são frações, então eu vou cortar aqui, vou cortar esse 2 e vou cortar o I do R vezes I sobre I. O que vai me sobrar? Eu vou ter que a força eletromotriz é a diferença de potencial mais a resistência vezes a corrente. Como nós estamos trabalhando com gerador e é o que o gerador fornece para o circuito externo, tá? Então nós temos o que ele fornece para o circuito externo. O gerador ele pega uma energia qualquer de outra modalidade e converte em energia elétrica. O que nos interessa é essa energia elétrica. Então nós temos que, para esse caso, o que ele fornece é a diferença de potencial, é esse U que ele está fornecendo para o circuito externo. Então nós temos que R vezes I está somando, vai passar para o outro lado diminuindo. Então eu tenho que a força eletromotriz menos R vezes I é igual à nossa diferença de potencial. Por isso que nós temos a chamada equação do gerador. É isso daqui que representa a equação do gerador. Então ele está associado tanto com a lei de Ohm, como com a potência que o gerador recebe e depois distribui para o circuito externo e a potência que ele acaba dissipando. Então nós temos aí a chamada equação do gerador deduzida, para vocês verem de onde que ela sai. Então voltando aqui, nós temos, como eu mostrei para vocês, a equação do gerador. O que acontece se ele não tem resistência interna? Diferença de potencial e força eletromotriz igual. O que é a curva do gerador? Eles perguntam, mas dali uma reta. Quando a gente se refere à curva do gerador, é o gráfico, tá, pessoal? Então, esse diagrama aqui está representando uma reta decrescente, como vocês estão percebendo. Então, nessa reta decrescente aqui, eu tenho que, se eu não tenho corrente percorrendo no meu gerador, ou seja, nesse momento, enquanto eu não tenho corrente percorrendo no gerador, a força eletromotriz é igual à diferença de potencial. Tá? A partir do momento que o gerador está funcionando, ou melhor, não é funcionando, mas a partir do momento em que o gerador ele está ligado ao circuito externo, você vai ter, nesse momento, um decréscimo, tá,
da diferença dessa força eletromotriz, ou seja, devido às resistências, inclusive do próprio gerador e de todo o circuito, nós vamos ter que a diferença de potencial vai diminuir, tá? Então nós vamos ter uma diferença de potencial menor que a própria força eletromotriz, devido a esse consumo de potência dentro do próprio gerador. Então, olha o que nós vamos ter que ver. Que quando a tensão é máxima, ou seja, é a própria força eletromotriz, tá? A corrente ela é zero. Bem, então nós temos que nesse caso, se a corrente for zero, essa corrente elétrica for zero, diferença de potencial, força eletromotriz são iguais. O que nós temos também? Que quando a tensão, a diferença de potencial é nula, tá? Quando a diferença de potencial é nula, a corrente é máxima. E essa corrente máxima aqui é a chamada corrente de curto-circuito, tá? É a corrente máxima, ou seja, eu não tenho diferença de potencial como nós estamos vendo aqui, e nesse caso, a corrente elétrica que vai percorrer o meu gerador, ela vai ser máxima. Aí assim, por que ela vai ser máxima? E por que é chamada de corrente de curto-circuito? Porque pense que o gerador, tudo que ele está produzindo, ele mesmo está consumindo. Aí o que acontece quando tudo que ele produz ele consome? Ele estoura. Então é o momento que uma bateria ou uma pilha acaba pegando fogo, tá? Então assim, pessoal, nós vamos finalizando essa parte da aula. O que eu quero como atividade? Eu quero que vocês façam um roteiro dos temas que foram passados na videoaula e postem na atividade que vai estar lá na plataforma do Classroom. Então, eu vou colocar lá atividade da videoaula sobre geradores e resistores. E vocês vão postar o roteiro dos temas que foi trabalhado aqui. Lembrem-se, essa videoaula só vai estar disponível na primeira aula de vocês. E depois eu vou deixar algumas questões com as quais vocês vão trabalhar sobre esses temas que eu tenho aqui. E daí nós vamos fazer alguns grupos para que a gente possa tirar essas dúvidas de vocês com relação aos temas abordados nessa videoaula, certo? Então, até mais. E não esqueçam, vão no YouTube e coloquem o nome de vocês para saber quem foi que assistiu o vídeo.